O dia 25 de novembro de 2020 deveria ter sido de preparação e alegria para uma família em Mount Morris, Illinois. A véspera do Dia de Ação de Graças coincidiu com o aniversário de 17 anos de uma das filhas da família e havia ainda mais motivos para celebrar. Em apenas 2 dias, nasceria o primeiro neto da família. Melissa Lameche, de 27 anos, estava nos momentos finais de sua gravidez, com o parto induzido marcado para 27 de novembro. A técnica em emergências médicas havia se preparado meticulosamente para a chegada de seu filho Barrett, escolhendo cada detalhe com o carinho de uma mãe de primeira viagem. Mas quando a fumaça começou a se erguer da casa em Mount Morris naquela tarde, uma tragédia incompreensível estava se desenrolando. O que inicialmente pareceu ser um acidente doméstico devastador, logo revelaria uma verdade muito mais sombria. Melissa Lameche nasceu em 10 de maio de 1993 em Rockford, Illinois, em uma família unida composta pelos pais, Gustave, conhecido como Gus, e Deanna Lameche, e 4 irmãos, Carl, Cassie, Brian e Julia Lynn. Cresceu em Mount Morris, uma pequena cidade onde todos se conheciam, o que reforçava os laços familiares e comunitários. Desde jovem, Melissa era vista como uma pessoa especial, descrita pela família como uma mistura perfeita de açúcar e especiarias. Essa expressão capturava sua essência: doce, carinhosa e sempre disposta a ajudar, mas também determinada, independente e com um temperamento forte quando necessário. Sua irmã Cassie destacava que Melissa não hesitava em colocar as pessoas em seus lugares, se preciso, mostrando sua personalidade vibrante e assertiva. Em 2011, ela se formou na Oregon High School e ingressou na Roosevelt University, em Chicago, embora tenha mudado de instituição algumas vezes, ainda em busca de seu caminho profissional. A vocação de Melissa como paramédica surgiu de uma experiência marcante durante a faculdade, quando foi atendida em um pronto-socorro após um pequeno incidente. A dedicação dos profissionais de saúde que a ajudaram a inspirou profundamente. Ela viu ali uma oportunidade de transformar sua vontade de ajudar os outros em uma carreira. Em janeiro de 2020, completou o programa de paramédica, um momento decisivo em sua vida, segundo sua família. Melissa começou a trabalhar na Trace Ambulance Service, em Tinley Park, e logo enfrentou um desafio histórico. Participou do transporte do primeiro paciente de Covid-19 em Chicago, em meio ao caos inicial da pandemia. Sua escolha profissional refletia sua essência compassiva e seu desejo genuíno de fazer a diferença na vida de pessoas em situações de emergência, algo que a enchia de orgulho e realização. Em 2020, aos 27 anos, Melissa descobriu que estava grávida. Embora a gravidez não fosse planejada, ela a recebeu com entusiasmo e alegria. Decidiu chamar o bebê de Barrett, carinhosamente apelidado de Little Bear, por ela e sua família. Mesmo sem o apoio do pai da criança, Melissa estava determinada a criar seu filho sozinha, contando com o suporte incondicional de seus pais e irmãos. Sua mãe, Deanna, destacava que Melissa parecia destinada a ser mãe, e a família se mobilizou para ajudá-la. Em outubro de 2020, devido às complicações da gravidez, ela se mudou para a casa de seu pai, Gus, em Mount Morris, para ter mais apoio nos últimos meses. A família, mesmo com os pais separados, se uniu em torno dela, ansiosa pela chegada do bebê, que traria ainda mais alegria a todos. As últimas semanas da gravidez de Melissa foram marcadas por desafios de saúde. Ela enfrentava episódios de pressão alta e desmaios, o que preocupava seus médicos. Por conta da pandemia de Covid-19, eles recomendaram que ela evitasse aglomerações para proteger sua saúde e a do bebê. O parto induzido estava marcado para 27 de novembro de 2020, apenas 2 dias após o Dia de Ação de Graças. Por isso, Melissa planejava passar o feriado de forma tranquila, apenas com seu pai, na casa dele, preparando-se para a chegada iminente de Barrett. A família estava em clima de celebração, especialmente porque o feriado coincidia com o 17º aniversário de sua irmã mais nova, Julia Lynn.
Na manhã de 25 de novembro de 2020, Melissa Lameche, grávida de 9 meses, conversava animadamente ao telefone com sua irmã Cassie, em uma ligação que já durava cerca de 2 horas e meia. A conversa, cheia de expectativa pela chegada do bebê Barrett, foi interrompida abruptamente quando alguém bateu à porta da casa onde Melissa estava, na residência de seu pai, Gus, em Mount Morris, Illinois. Cassie ouviu Melissa exclamar com um tom de frustração: "Você só pode estar brincando, ele está aqui de novo." Melissa reclamou que a pessoa, que não foi identificada na conversa, já havia aparecido sem avisar anteriormente, algo que claramente a incomodava. Ela prometeu à irmã que resolveria a situação rapidamente, dizendo que ligaria de volta em no máximo 10 minutos. Infelizmente, essa promessa não foi cumprida e a ligação de retorno nunca aconteceu, marcando o último contato de Melissa com sua família e o início de uma tragédia que chocaria a todos. Às 16h28 daquele mesmo dia, um vizinho de Gus fez uma chamada desesperada ao serviço de emergência, relatando que a casa estava em chamas, com fumaça densa escapando do telhado. Quando os bombeiros chegaram, depararam-se com uma cena caótica. A visibilidade era de apenas 12 centímetros devido à quantidade de fumaça, forçando-os a rastejar para entrar na casa. A presença de um carro estacionado na entrada sugeria que alguém poderia estar dentro, aumentando a urgência da situação. O chefe dos bombeiros, que conhecia Gus pessoalmente, entrou em contato com ele para confirmar se havia alguém na residência, intensificando o clima de tensão enquanto a equipe trabalhava contra o tempo para controlar o incêndio e procurar por possíveis vítimas. Ao conseguirem avançar pela casa, os bombeiros fizeram uma descoberta devastadora. O corpo de Melissa foi encontrado no chão da cozinha, de bruços, próximo à área do fogão. A fumaça densa dificultava qualquer ação, e os socorristas precisaram arrastá-la para fora na esperança de salvá-la. Apesar das tentativas de ressuscitação, não havia mais o que fazer. Melissa, aos 27 anos, e seu bebê, Barrett, que estava a apenas 2 dias de nascer, já estavam mortos. A cena era de partir o coração. Uma jovem paramédica, pronta para se tornar mãe, foi encontrada sem vida em um momento que deveria ser de alegria e celebração. A notícia da tragédia chegou à família de forma avassaladora. Carl, irmão de Melissa, ligou para a mãe, Diana, perguntando se ela tinha notícias da filha, já que a vizinha havia alertado sobre o incêndio. Diana e a filha mais nova, Julia Lynn, estavam em uma confeitaria comprando um bolo para o 17º aniversário de Julia, quando receberam a ligação. O clima de festa transformou-se em pânico, e elas correram para Mount Morris. No caminho, outro irmão, Brian, confirmou o pior. Melissa não havia sobrevivido. A família, que se preparava para celebrar o feriado de Ação de Graças e o nascimento iminente de Barrett, foi consumida por uma dor indizível, enfrentando a perda de Melissa e do neto que nunca conheceriam. As primeiras investigações sobre o incêndio começaram imediatamente, lideradas por especialistas como Brian Ketter e Michael Powell, do Escritório dos Bombeiros de Illinois. Eles determinaram que o fogo teve origem nos armários acima do fogão na cozinha, onde o corpo de Melissa foi encontrado. No entanto, ao examinarem o local, notaram que todos os queimadores do fogão estavam desligados e o forno estava vazio, descartando a possibilidade de um acidente culinário. Além disso, uma análise do circuito elétrico não revelou falhas que poderiam ter causado um curto-circuito. Essas descobertas levantaram suspeitas de que o incêndio não foi acidental, apontando para uma causa mais sinistra e intencional, o que lançou uma sombra de mistério sobre a morte de Melissa e deu início a uma investigação mais profunda. Os investigadores classificaram o incêndio como sobrevivível, indicando que uma pessoa consciente e capaz teria conseguido escapar. Melissa, uma paramédica experiente, tinha conhecimento e treinamento para reagir rapidamente em situações de emergência, como um incêndio. A casa possuía 3 saídas viáveis, nenhuma bloqueada pelas chamas, o que tornava improvável que ela não tivesse conseguido fugir. Além disso, os padrões de queima analisados
sugeriam que o fogo foi iniciado intencionalmente, com origem nos armários acima do fogão, reforçando a ideia de que algo mais sinistro havia ocorrido antes do incêndio. 2 dias após a tragédia, em 27 de novembro, a primeira autópsia foi realizada no corpo de Melissa. Os resultados foram surpreendentes. Não havia fuligem em suas vias respiratórias e os níveis de monóxido de carbono em seu sangue eram normais. Isso indicava que Melissa não havia inalado fumaça, o que seria esperado se ela tivesse morrido durante o incêndio. A conclusão foi clara. Melissa já estava morta antes que as chamas começassem. Essa descoberta descartou a possibilidade de morte por asfixia causada pelo fogo e levantou a suspeita de que o incêndio foi usado para encobrir outro crime, mudando o rumo da investigação para um possível homicídio. Uma segunda autópsia, realizada em 8 de dezembro, trouxe detalhes ainda mais perturbadores. A causa da morte foi confirmada como estrangulamento, evidenciado por hemorragias petequiais severas no pescoço e nas bochechas de Melissa, indicando uma pressão intensa aplicada em seu pescoço. Além disso, foram encontrados sinais de trauma contundente, como ferimentos na testa, cabeça e têmporas, consistentes com múltiplos golpes. Esses achados sugeriam que Melissa lutou violentamente contra seu agressor antes de morrer. A presença de tais lesões reforçava a gravidade do ataque e indicava que ela tentou se defender, mas não conseguiu superar a força de quem a atacou. As autópsias também revelaram indícios de uma possível agressão sexual. Lesões no corpo de Melissa, especialmente na região pélvica, sugeriam que o ato sexual relatado não foi consensual, contrariando alegações posteriores do suspeito. Um kit de exame de estupro foi coletado e amostras de DNA foram retiradas de sob as unhas de Melissa, onde material biológico poderia indicar uma luta física com o agressor. Essas evidências foram enviadas para análise em laboratório, embora os resultados demorassem devido à sobrecarga causada pela pandemia de Covid-19. A possibilidade de violência sexual adicionou uma camada de horror ao caso, sugerindo que Melissa sofreu não apenas um ataque físico brutal, mas também uma violação antes de sua morte. As investigações voltaram-se rapidamente para o pai do bebê, identificado pela família como alguém que não queria a criança. Segundo relatos, ele pressionou Melissa para interromper a gravidez, mas ela recusou, determinada a ser mãe. Após essa recusa, ele cortou quase completamente o contato com ela, mostrando desinteresse pela gravidez e pelo futuro do filho. Apesar disso, Melissa, com esperança de que ele pudesse mudar de ideia, continuava a enviar atualizações sobre a gravidez, como ecografias, na tentativa de manter a porta aberta para uma possível relação do pai com o bebê. A família destacou que Melissa não exigia envolvimento dele, mas sua indiferença e rejeição ao bebê levantaram suspeitas sobre seu papel na tragédia, especialmente considerando que ele foi a última pessoa vista com Melissa antes do incêndio. Esses detalhes começaram a formar um quadro preocupante, apontando para um possível motivo ligado à recusa dele em aceitar a paternidade. Matthew Plotty, um bombeiro e paramédico de 33 anos, tornou-se uma figura central na investigação da morte de Melissa Lamesh. Ele conheceu Melissa em 2013, em um bar frequentado por socorristas, onde ela organizava noites de quiz. O relacionamento deles era casual, descrito como amigos com benefícios, sem compromisso sério, mas mantido por anos. Ambos trabalhavam em áreas semelhantes, com Matthew atuando no Carroll Stream Fire District, a cerca de 2 horas de Mount Morris, onde Melissa vivia. No dia do incêndio, 25 de novembro de 2020, Matthew foi identificado como a última pessoa a ver Melissa viva, o que o colocou imediatamente no radar dos investigadores. Ele foi chamado para um primeiro interrogatório na mesma noite, com o objetivo de entender sua relação com Melissa e esclarecer os eventos daquele dia. Durante o interrogatório, a reação de Matthew à notícia da morte de Melissa e do bebê foi chocante. Ao ser informado que ambos haviam morrido no incêndio, ele simplesmente respondeu, "Ok", sem demonstrar emoção, lágrimas ou qualquer sinal de tristeza.
Ele não fez perguntas sobre o ocorrido, nem mostrou curiosidade sobre as circunstâncias, o que os investigadores consideraram extremamente estranho. Mais ainda, Matthew usou o termo prazo final para se referir ao parto, em vez do comum data prevista, uma escolha de palavras que soou fria e desumanizante, sugerindo que ele via a gravidez como um problema a ser resolvido. Seu comportamento durante o interrogatório foi descrito como distante e indiferente, levantando suspeitas imediatas entre os detetives. Na sua versão dos eventos, Matthew afirmou que visitou Melissa na manhã do incêndio para discutir apoio financeiro para o bebê. Ele alegou que, após anos de desinteresse, havia mudado de ideia e queria participar da vida da criança, inclusive envolvendo seus pais como avós. Segundo ele, os dois conversaram na cozinha por cerca de 1 hora e depois tiveram uma relação sexual consensual antes de ele deixar a casa. Ele ainda mencionou que Melissa disse que iria preparar algo no micro-ondas, sugerindo uma possível causa acidental para o incêndio. Essa narrativa, porém, parecia conveniente demais e foi recebida com ceticismo pelos investigadores, especialmente por não se alinhar com outros relatos. A família de Melissa contradisse veementemente a versão de Matthew. Eles afirmaram que Melissa nunca exigiu que ele se envolvesse com o bebê, mas apenas tentava mantê-lo informado sobre a gravidez, enviando atualizações como ecografias, na esperança de que ele pudesse mudar de ideia. No entanto, Matthew rejeitou completamente a paternidade, cortando quase todo o contato após pressioná-la para abortar, algo que Melissa recusou com firmeza. Além disso, ele manteve a gravidez em segredo de todos em sua vida, incluindo amigos, colegas e até sua própria família. A irmã de Melissa, Cassie, revelou que durante a ligação telefônica interrompida no dia do incêndio, Melissa expressou frustração com a chegada inesperada de Matthew, indicando que ele aparecia sem avisar, algo que ela já havia pedido para ele parar de fazer. Outras descobertas reforçaram as suspeitas contra Matthew. Seus colegas bombeiros no Carroll Stream Fire District, onde ele passava longas horas e deveria ter laços próximos, não tinham ideia de sua relação com Melissa ou da gravidez. Ele nunca mencionou o bebê ou a morte dela, mesmo sendo bombeiro, uma profissão onde tais eventos seriam naturalmente compartilhados. No dia do incêndio, Matthew faltou ao trabalho alegando uma lesão na perna, o que mais tarde foi descoberto como uma desculpa. O fato de ele não ter contado a ninguém, nem mesmo após meses, sobre a tragédia, chocou seu chefe, Rob Schultz, que considerava estranho que Matthew, conhecido como reservado, mantivesse algo tão significativo em segredo. Essas contradições e omissões fortaleceram a percepção de que ele escondia algo grave. O comportamento de Matthew Plotty no trabalho após a morte de Melissa Lemech, em 25 de novembro de 2020, levantou ainda mais suspeitas sobre seu envolvimento no crime. 9 meses após a tragédia, nenhum de seus colegas no Carroll Stream Fire District, onde ele trabalhava como bombeiro e paramédico, sabia da gravidez de Melissa ou de sua morte em um incêndio. Em um ambiente onde os bombeiros passam longas horas juntos, criando laços próximos e compartilhando detalhes de suas vidas pessoais, era incomum que Matthew, mesmo sendo reservado, não mencionasse um evento tão significativo. Ele também não informou sua própria família sobre a gravidez ou a perda de Melissa e do bebê. Quando o chefe dos bombeiros, Rob Schultz, foi contatado pelos investigadores, ficou chocado ao saber da situação pela polícia, e não por Matthew. Diante dessa revelação, e considerando a gravidade das acusações, Schultz colocou Matthew em licença administrativa remunerada, uma medida que refletia a desconfiança crescente e a necessidade de afastá-lo enquanto a investigação prosseguia. Em 28 de agosto de 2021, Matthew foi chamado para um segundo interrogatório, que durou 7 horas. Nesse encontro, os investigadores adotaram uma abordagem direta, acusando-o abertamente de assassinato. No entanto, Matthew permaneceu quase completamente em silêncio, respondendo de forma mínima ou não respondendo. Ele não negou explicitamente ter matado Melissa, o que chamou a atenção dos detetives.
Sua postura fria e evasiva durante o interrogatório reforçou a percepção de que ele escondia algo. Quando pressionado sobre os eventos do dia do incêndio, Matthew não ofereceu detalhes adicionais que pudessem esclarecer sua versão ou afastar as suspeitas, o que frustrou os investigadores que buscavam uma confissão clara para avançar o caso. Um momento particularmente revelador ocorreu durante esse interrogatório, quando os detetives perguntaram se ele havia ido à casa de Melissa com a intenção de matá-la. Matthew respondeu: "Não tinha intenção de machucar Melissa." Essa frase foi interpretada como significativa pelos investigadores, pois ele não negou diretamente ter causado algum mal, apenas afirmou que não tinha intenção de fazê-lo. Para o detetive Brian Ketter, isso soou como uma admissão implícita de que algo aconteceu, mesmo que não fosse premeditado. A escolha de palavras, combinada com seu silêncio persistente na maior parte do interrogatório, intensificou as suspeitas de que ele estava envolvido na morte de Melissa, mas evitava assumir responsabilidade direta. Com a falta de uma confissão, os investigadores tentaram uma nova estratégia. Em 9 de setembro de 2021, o chefe de Matthew, Rob Schultz, concordou em participar de uma operação com escuta. Apesar de inicialmente hesitar, sentindo-se desconfortável com a ideia de enganar um colega, Schultz aceitou para ajudar a comunidade e buscar justiça para Melissa. Ele convidou Matthew para uma conversa na estação de bombeiros, com um dispositivo de gravação escondido em seu telefone, enquanto detetives ouviam de uma sala ao lado. Durante quase 2 horas, Schultz tentou criar um ambiente de confiança, incentivando Matthew a falar sobre o dia da tragédia. No entanto, Matthew permaneceu evasivo, mal mencionando Melissa ou o incêndio, e não forneceu nenhuma informação relevante. A operação foi um fracasso, pois ele não confessou nem deu pistas que pudessem incriminá-lo diretamente. A virada no caso veio em março de 2022, quando os resultados das análises de DNA finalmente chegaram. As amostras coletadas sob as unhas de Melissa correspondiam ao DNA de Matthew, indicando que ela lutou contra ele durante o ataque. Além disso, o DNA do kit de exame de estupro também foi identificado como sendo de Matthew. E combinado com as lesões no corpo de Melissa, os investigadores concluíram que o ato sexual não foi consensual, apontando para uma agressão sexual. Essas evidências científicas foram decisivas, confirmando que Matthew esteve envolvido em uma luta física violenta com Melissa, reforçando a teoria de que ele foi responsável por sua morte e pelo incêndio que tentou encobrir o crime. Enquanto a investigação se aprofundava, detalhes sobre a vida pessoal de Matthew começaram a revelar um padrão preocupante que explicava muito sobre seus motivos. Os investigadores descobriram que ele mantinha relacionamentos simultâneos com várias mulheres, vivendo uma vida dupla cuidadosamente construída. Entre essas mulheres estava uma namorada séria, com quem ele aparentemente tinha um relacionamento mais estável, mas que não fazia a menor ideia sobre a gravidez de Melissa ou sobre qualquer envolvimento dele com ela. Essa descoberta foi crucial para entender o motivo por trás do crime. Matthew havia criado uma fachada perfeita de homem solteiro, livre de compromissos, aproveitando a vida sem responsabilidades. A chegada de Barrett representava uma ameaça direta a esse estilo de vida que ele tanto prezava. O nascimento do bebê não apenas exporia todas as suas mentiras para as mulheres com quem se relacionava, mas também revelaria para seus colegas de trabalho, amigos e família que ele havia escondido uma gravidez por meses. Em 9 de março de 2022, após mais de 1 ano de investigação meticulosa, Matthew Plotty foi finalmente preso. A operação policial marca o fim de uma longa espera por justiça da família de Melissa. As autoridades apresentaram um total de 10 acusações formais contra ele, incluindo homicídio em 1º grau pela morte de Melissa, homicídio doloso do feto pela morte de Barrett e incêndio criminoso pela queima intencional da casa para encobrir os crimes. O juiz estabeleceu uma fiança de $10 milhões, um valor extraordinariamente alto que refletia tanto a gravidade dos crimes
quanto o risco que Matthew representava para a sociedade. Essa quantia praticamente garantia que ele permaneceria na prisão até o julgamento, já que era virtualmente impossível de ser paga. O julgamento começou em março de 2024, quase 4 anos após a tragédia. A defesa de Matthew adotou uma estratégia focada em sua reputação profissional, argumentando que ele era um bombeiro dedicado e respeitado, alguém que havia passado a carreira salvando vidas. Seus advogados insistiram que faltavam evidências diretas conclusivas e que tudo era baseado em circunstâncias. A promotoria, por sua vez, construiu um caso sólido, apresentando todas as evidências forenses coletadas, incluindo o DNA de Matthew, encontrado sob as unhas de Melissa e no kit de estupro. O momento mais emocionante foi quando Cassie, irmã de Melissa, subiu ao banco das testemunhas para relatar os detalhes da última ligação telefônica com sua irmã, descrevendo como Melissa havia sido interrompida por uma visita inesperada que mudaria tudo para sempre. Após 5 dias de testemunhos intensos e apresentação de evidências, o júri se retirou para deliberar. Surpreendentemente, levaram apenas 2 horas para chegar a uma decisão unânime. Matthew Plotty foi considerado culpado em todas as 10 acusações apresentadas contra ele. Em 27 de junho de 2024, o juiz proferiu a sentença: prisão perpétua mais 75 anos adicionais, garantindo que Matthew nunca mais seria libertado. Ele tentou apelar da decisão, mas todos os seus recursos foram negados pelos tribunais superiores. Durante a audiência de sentenciamento, Matthew fez uma declaração que chocou e enfureceu a família de Melissa. Ele disse que compartilhava a dor da família pela perda de Melissa e Barrett. Essa declaração foi vista como profundamente insultuosa e hipócrita pelos familiares, que consideraram uma tentativa patética de se fazer de vítima quando ele era o único responsável por toda aquela tragédia.